O Canadá está boicotando os produtos dos Estados Unidos e estão em solidariedade ao seu país, consumindo apenas produtos canadenses. Estamos acompanhando um fato histórico, geopolítico, na verdade vários, em que faz com que a gente se sinta em uma grande sala de cinema e tem um palco que é o cenário global, muito esquisito. E várias coisas vão acontecendo e cada pessoa fala uma coisa. E a última coisa que a gente quer que aconteça é uma terceira guerra ou uma nova guerra fria extremamente tensa e esquisita que vai deixar todo mundo meio pisando em ovos. Mas é muito claro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tá tentando a todo custo fazer com que os Estados Unidos continuem com a sua hegemonia e potência econômica e política. E ele tá tentando fazer isso agora aos gritos e tapas na mesa. Mas aos gritos e tapas na mesa só para países menores que ele. Países que têm uma potência militar como igual. Ele é um pouco na dele, calado, tenta fazer acordos. Ele não cresce a voz. Mas enfim, o Donald Trump, ele anunciou uma tarifa de 25% para produtos do Canadá. E o Canadá revidou também com uma tarifa de 25% para produtos dos Estados Unidos. E em resposta, os canadenses começaram a boicotar os produtos, removendo alguns produtos dos Estados Unidos da prateleira ou colocando placas de esse produto é canadense, esse produto é dos Estados Unidos. Isso, mais uma vez, foi uma estratégia, foi um movimento de jogo geopolítico do Donald Trump para tentar anexar o território do Canadá aos Estados Unidos. O Trump alegou que se o Canadá não conseguisse pagar essa tarifa que os Estados Unidos estão cobrando, eles podem anexar seu território aos Estados Unidos e ser mais um estado dos Estados Unidos. E o primeiro-ministro do Canadá seria um governador ou um primeiro-ministro desse estado dos Estados Unidos, que atualmente é o Canadá. E por isso os canadenses estão promovendo essas campanhas de compra do Canadá e evitando produtos dos Estados Unidos em solidariedade ao mercado canadense. Todas essas medidas refletem várias tensões comerciais entre os dois países e mostra também uma falta de respeito dos Estados Unidos para com a soberania canadense. E ele não tem uma falta de respeito apenas com a soberania canadense. Ele tem falta de respeito com a soberania de vários outros países menores, como o Brasil, por exemplo. A gente já viu o Trump falando mal do Brasil, dos BRICS, várias vezes. Esses impactos dessas tarifas são significativos tanto para as empresas como para o mercado consumidor. O Trump esquece que, principalmente na fronteira, a gente tem as indústrias chamadas de maquiladoras. As maquiladoras nas cidades gêmeas, por exemplo, você tem uma cidade dentro do território mexicano, por exemplo, e uma outra empresa, ou melhor, o escritório daquela mesma empresa dentro do território dos Estados Unidos. Ou seja, uma empresa dos Estados Unidos, ela aproveita da mão de obra barata e dos impostos baratos cobrados em territórios canadenses ou mexicanos e acabam produzindo seus produtos, seja uma bolsa, um sapato, enfim, dentro do território desses países e pega esses produtos e vende nos Estados Unidos. Então, é um produto que é de uma empresa dos Estados Unidos, mas que é fabricado em um território que não é dos Estados Unidos, mas tem um baixo custo de produção, por ter mão de obra mais barata, por ter menos cobranças de imposto. Então, ele acaba taxando as próprias empresas e ele acaba taxando o próprio mercado consumidor, que são as pessoas que moram nos Estados Unidos. Aparentemente, o governo Trump precisa de alguém que entenda de geopolítica e geografia para poder avisar algumas coisas, algumas ideias que simplesmente o Trump tem e ele quer implementar no seu governo a todo custo. E não tem uma pessoa para dizer não, para dizer não é bem assim, para dizer mas tem esse outro lado, isso e isso pode impactar na nossa economia, no nosso consumo a curto, médio e longo prazo. Então o que parece mesmo é que colocar um apresentador de programa, de reality show para ser presidente da república aparentemente não é uma boa ideia, muito menos se essa pessoa não tem uma assistência de especialistas nas áreas de economia, geopolítica, ou se simplesmente ele recusa-se a ter.